lição número 8. Essa primeira parte aqui, queridos, ela já foi toda ela semana passada, tá? Essa parte foi toda ela. Você vira no verso, por gentileza, todo mundo virando no verso. Nós temos ali tentações e demônios escrito lá em cima. Quem viu aí tentações e demônios? Viu? É um subtítulo, tá? Tentações e demônios. Aí o missionário fala exatamente o seguinte: ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão como foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, e certamente não teve êxito. Porque o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador? Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela resistiu o inimigo. A primeira coisa que eu quero comentar aqui com todos vocês é o seguinte: por que a gente não vai ser tentado na mesma extensão, ou como, ou igual o Senhor Jesus foi tentado? Porque existe uma capacidade entre cada pessoa. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, você pode acompanhar no televisor agora: não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Ou seja, cada um de nós tem uma capacidade, cada um de nós tem um suporte. Então o Senhor Jesus, ele foi tentado na capacidade dele. Você sabe que Jesus, ele tem uma capacidade tremenda, era o próprio Deus sobre a face da terra encarnado. Então, novamente falando, nenhum de nós vai ser tentado na mesma proporção que Jesus foi tentado, porque a Bíblia diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas o Senhor Jesus, ele foi tentado, e ele mostrou como é que eu e você, nós devemos vencer qualquer tipo de tentação. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada lá, por gentileza. Mateus capítulo 4, versículo 1. Matéria conhecida, mas a forma que nós vamos estudar hoje vai ser diferente. Mateus 4:1 diz assim a Bíblia Sagrada: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro entendimento aqui: tem desertos que somos nós que nos colocamos, por nossas decisões, por nossas escolhas, posições que nós tomamos fora da palavra de Deus, sem consultar Deus, nos colocamos em certos desertos. Esses desertos, você vai ter que engatar a marcha ré, voltar atrás, pedir perdão para Deus, porque Deus não vai te ajudar. Agora tem desertos como esse aqui, que não é você que se colocou, foi o Espírito de Deus que lhe levou, que você precisa passar, até para um crescimento, até para um amadurecimento, para que você, saia dali como o Senhor Jesus aprovado. E nesse deserto, Deus vai ser com você, Ele vai provar a sua fé. E você vê então registrado: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu falei algo no programa esses dias atrás sobre isso aqui, muito interessante, que quando você tem uma meta na sua vida, você tem um alvo, você tem um foco onde você quer chegar, o deserto, ele acaba se tornando um caminho. Você não vai ficar naquele deserto, é um período, é um momento que você está passando por aquilo ali, para que futuramente você venha ter mais estrutura depois daquele deserto. Ou seja, o deserto, para quem tem uma meta na vida, é apenas, pessoal, uma lição. Você vai passar um período e um dia aquilo ali vai ser apenas uma lembrança de uma grande vitória que você teve em nome de Jesus Cristo. Amém? E foi o que aconteceu com o mestre. Então o Senhor Jesus foi conduzido até lá. Vamos ver o que Jesus ensina para a gente. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você vê que para você vencer deserto, você tem que ter 3 coisas no mínimo. São 3 coisas que eu preciso ter para vencer qualquer deserto. Uma delas está aqui: jejum. Nós precisamos jejuar mais, pessoal. A gente precisa quebrar a nossa carne. Tem muita gente que a última vez que você fez jejum foi o dia que você foi ao consultório e o doutor pediu para você fazer. Você tem que fazer um jejum porque amanhã você vai fazer um exame. Não pode. Outra coisa que você precisa ter para vencer um deserto está um pouco acima de Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí, ó. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então 3 coisas básicas para vencer qualquer deserto e qualquer tentação do diabo: batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas e se consagrar. Na hora que você se consagra, você se batiza nas águas, aliás, você se batiza nas águas, recebe o Espírito Santo e você se consagra, você certamente vai ser abençoado, você certamente vai prosperar. E olha só que coisa interessante, próximo versículo 3: e chegando-se a ele o tentador. Quando que o Senhor Jesus
ele sentiu a presença do diabo, do demônio, na época de fome. O diabo sempre vai aproveitar essas épocas, quando você está faltando alguma coisa para você. Vamos dizer que você está com fome, você está com fome de saúde, fome de vida financeira, sei lá, você está passando uma necessidade, o diabo aproveita para chegar. E como é que ele chegou? Ele diz assim, ó: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que nós aprendemos? Primeiro, eu já expliquei semana passada sobre a dúvida, se tu és. O diabo sempre vai tentar colocar uma dúvida na sua identidade, aquilo que você é. Jesus, ele sabia que ele era filho de Deus, mas o diabo disse, se tu és. Só que além de ele dizer, se tu és o filho de Deus, ele diz, transforma essas pedras em pães. O que significa isso? Dá um jeito que na tua fome, na tua escassez, sem pedir para Deus, sem pedir uma palavra, sem pedir uma orientação. Mas Jesus na hora já dá a resposta. Jesus, ele diz, e respondendo Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que significa isso aqui que Jesus quis explicar para a gente? Ele podia transformar a pedra em pão ou não podia, pessoal? Por capacidade própria. Claro, multiplicou os pães e os peixes, caminhou sobre as águas. O Senhor Jesus, ele chamou Lázaro para fora, o Lázaro ressuscitou, até a água foi transformada em vinho. Ele podia fazer, só ele não tinha uma palavra de Deus. Então Jesus, ele disse, diabo, eu até posso fazer isso, mas Deus não me orientou a fazer isso. O homem não vai viver só de pão, ele vai viver da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, para mim transformar essa pedra em pão, tem que sair uma palavra da boca de Deus para mim fazer isso. E Deus não me orientou a fazer isso, então eu não vou fazer. Aí o diabo viu que Jesus recitou a palavra. Jesus recitou Deuteronômio, um trecho de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. Jesus recitou. Aí o diabo viu que Jesus recitou a palavra, olha o que ele fez. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Bom, o Senhor Jesus usou a palavra. O que aconteceu? O diabo agora usa a palavra. O diabo recita um versículo do Salmo 91, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustentem, para que você nunca tropece em pedra alguma. Então o diabo disse, Jesus, se lança daqui para baixo, porque está escrito que os anjos vão cuidar de você, se lança. Só que o versículo não fala sobre se lançar, fala sobre tropeçar. Quando você tropeça, você não está fazendo uma coisa consciente, você tropeçou, foi sem querer. Só que o diabo está querendo que Jesus se lança-te daqui para baixo sobre esse versículo. Ou seja, o diabo tentou lançar uma distorção para Jesus, tentou colocar uma distorção. E não são poucas as pessoas que acabam caindo em distorções bíblicas. Agora esses dias atrás, não faz muito tempo, né? Estavam comentando aí na internet que um pastor até conhecido falou que a Bíblia Sagrada ela tem que ser aprimorada, melhorada, como é que é? Falaram, como é que é? Atualizada, está um bafafá na internet. Eu não vou julgar, porque eu não escutei toda a pregação desse pastor, e tem gente que é malvada, muitas vezes corta pedaço da pregação para fazer alguma coisa contra um pastor. Mas o pastor esse estava comentando, se ele falou isso, ele está equivocado, né? Que a Bíblia Sagrada não tem que ser atualizada, você tem que cuidar. De vez em quando você escuta umas coisas que você tem que tomar cuidado. Pô, caramba, como assim a Bíblia Sagrada ser atualizada? O grande Billy Graham, o grande pregador de multidões, que hoje já está com Jesus, ele disse que a Bíblia Sagrada ela é tão atual, mas ela é mais atual do que a notícia que vai sair no jornal amanhã. E essa é a verdade. A Bíblia Sagrada ela é muito mais atual do que a notícia que vai sair no jornal quando? Amanhã. Então a Bíblia Sagrada é atual. Então você tem que tomar cuidado para nunca se lançar em cima de distorções. Mas tem mais coisas agora aqui, pessoal. Teve um rapaz esse dia atrás estúpido que se jogou dentro num zoológico. O cara se jogou dentro da jaula do leão. Ele pegou e pulou o muro e se jogou lá com a Bíblia. Aí o leão foi dar uma patada na Bíblia, foi dar uma patada no braço dele, abriu em 2, 3 pedaços lá. O pessoal pegou tranquilizante, apagou o leão apagou, foram lá tirar o cara da jaula. Rapaz, você está maluco, você foi fazer, como é que você foi para ser suicida? Não, a Bíblia diz lá em Daniel, que o Daniel ele se jogou na cova dos leões. Não, Daniel não se jogou na cova de leão. Daniel não se jogou em cova de leão nenhum, pessoal. O Daniel ele foi lançado. Aonde eu quero chegar? Cuidado, de vez em quando vem distorções.
Cuidado de vez em quando que vem algumas coisas contra mim, contra você nesse sentido. Então o Senhor Jesus, ele teve, na verdade, como você viu na Bíblia Sagrada, ele teve essa tentação da palavra. Mas sabe o que Jesus ele disse no próximo versículo? Ele diz assim, ó: e disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada não foi feita para mim ficar tentando ela. Eu não vou ficar tentando a Bíblia Sagrada ela foi feita para ser crida, acreditada. Eu tenho que acreditar na Bíblia Sagrada e não ficar tentando. Não, vamos jogar na frente de um carro para ver se Deus é verdadeiro e vai me proteger. Não, eu não preciso, não posso ficar tentando a Deus. E foi isso que Jesus disse para o diabo. Só que o diabo, a Bíblia diz assim no próximo versículo, leia devagarinho como começa, ó. E diz assim, ó: novamente o diabo transportou. Essa palavra novamente indica que algumas lutas que eu vou ter, que você vai ter, elas são um pouco mais demoradas. Você vê que já é a segunda vez que o diabo está tentando Jesus e não para. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10, do versículo 1 o seguinte, olha só o que diz: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira. E olha, leia comigo por gentileza. E trata-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Tem guerra. Por exemplo, tem vezes que você nem ora, você só pensa e já recebe a bênção. Quem já aconteceu isso? Tem vezes que você tem que orar e tem coisa que se arrasta. Tem coisa que o diabo vem novamente, irmão, e vem novamente, e vem novamente, e vem novamente. E você tem que ficar resistindo com a palavra, você tem que ficar resistindo com a escritura. Então o diabo, no versículo 8 de Mateus capítulo 4, ele vem novamente, está ali escrito, ó: novamente o diabo transportou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo tenta colocar coisas na frente dos nossos olhos. O diabo insiste em colocar coisas diante dos teus olhos que vão apetecer a tua visão, chamar a atenção dos teus olhos. E diz que ele colocou o reino do mundo para mostrar para Jesus enxergar. E ele disse o seguinte, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, se você fizer um pacto comigo agora, e se você se render, isso aqui é teu. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se um dia for, você olhou aquilo lá, você gostou muito daquilo, daquela mulher, daquele homem, daquele dinheiro, daquela casa, daquele carro, qualquer coisa nesse mundo, você gostou muito daquilo, mas irmãos, para você ter aquilo, você vai ter que fazer coisa errada. Não se prostre, não adore, não dobre os teus joelhos, por melhor que seja a visão que você está tendo. Vamos dizer que você está tendo uma visão maravilhosa, é o desejo que você tem, é aquilo que você quer, mas não faça isso. Se for preciso você se prostrar e adorar alguém, fica com o que Jesus falou agora no 10, ó. E disse Jesus: vai embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Se tem alguém que eu tenho que me render para receber alguma coisa, para alguém me dar alguma coisa, eu tenho que me render a Deus. Então se eu tenho que me prostrar, eu tenho que me prostrar a Deus. Eu não tenho que me prostrar ao diabo para ter alguma coisa. Eu já vi que tem gente muitas vezes que para ganhar dinheiro engole droga, para sair daqui para ir para a Bolívia, ou da Bolívia para cá. Para que engolir droga, irmão? Ficar engolindo droga, engolindo cápsula. Não, pastor, eu vou ganhar dinheiro. Você vai ganhar cadeia. Se daqui a pouco essa praga estoura dentro de você, você morre. Te dá um treco, você morre. Para que isso aí, pelo amor de Deus. Não, pastor, mas eu tenho que me render, eu tenho que me prostrar. Pastor, eu estou vendo aquele carro, eu tenho que comprar. Não, não. Se você tem que se prostrar, você tem que se prostrar somente a Jesus de Nazaré. Somente a Ele adorarás. Como é que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí o diabo viu que não dava com Jesus. O que aconteceu? Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Meu irmão, tentação não é para sempre. O que você está passando não é para sempre. Se você resistir mais um pouquinho, por mais prolongada que esteja sendo essa tentação, se você resistir mais um pouquinho, o sobrenatural vai vir e vai servir você. Você vê que você não aceita a proposta do diabo, Deus te serve. Deus manda, ó, e chegaram os anjos e os serviram. O que Jesus estava com mesmo lá no deserto, depois de 40 dias, 40 noites? O que ele tinha mesmo? Me ajuda. Fome. O que você acha que os anjos trouxeram? Comida. Comida. O que está faltando para você hoje? Ah, pastor, está faltando saúde. Deus vai trazer saúde. Está faltando dinheiro, vai trazer dinheiro, vai abençoar. Mas eu não posso me prostrar, não posso me lançar em cima de distorção bíblica. Não posso ficar tentando transformar uma situação sem ter uma palavra de Deus. Eu até coloquei no meu estudo, o diabo queria que Jesus comesse pão sem trabalhar, queria que ele tivesse poder sem suar, e queria que ele tivesse fama sem conquistar. Jesus não aceitou nada disso. Pão tem que trabalhar, poder
ou sucesso, você tem que suar. Fama, você tem que conquistar. Aprenda isso. Foram as 3 tentações: pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista. E tudo Jesus quebrou o demônio. E é o que você tem que fazer também. Vamos voltar para o curso Fé, pessoal? Então o missionário está falando que Jesus passou várias tentações e nos ensinou várias coisas. O Senhor Jesus. O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e o venceu para nos dar o exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno, e principalmente para nos socorrer em todas as tentações. Olha esse versículo aí, ó. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, sofreu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, pessoal, ele passou por todas as lutas. Qualquer luta que você imagina, dificuldade, você possa passar pela tua cabeça, Jesus passou. Então ele sabe me socorrer, ele sabe que eu e você a gente está passando. Só que tem uma coisa, deixa eu dar uma dica para você. Quem quer vencer como Jesus venceu? Você tem que orar como ele orava, você tem que falar como ele falava, você tem que subir muitas vezes no monte como ele subia, você tem que jejuar como ele jejuava. Que de vez em quando a gente quer a vitória de Jesus, mas a gente não quer viver como ele vivia. E a gente tem que começar a viver como ele viveu. Quem concorda comigo, né? Então Jesus, ele sabe que eu e você nós estamos sofrendo, claro que ele sabe, mas ele também sabe que ele deixou para nós exemplos de que nós temos que fazer. Mas tem mais, o missionário fala assim, ó: além das tentações que Jesus sofreu após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor sofreu outras tentações tão fortes e profundas como estas que o diabo lhe infligiu após o jejum, e ele venceu todas. Eu lembro de outras tentações, deixa eu falar coisas rápidas aqui para você. Vamos pensar algumas tentações. Aquela tentação que Jesus sofreu quando ele estava sendo exposto ao vitupério na cruz. Ele estava totalmente nu, todo ensanguentado. Jesus estava preso. E aí alguém começou a gritar: se tu és o Messias, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, desce da cruz, desce da cruz. Jesus ficou quieto. A única coisa que Jesus falou na cruz foi isso: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como é que você vence de vez em quando as tentações? Ficando quieto, não falando nada. Como é que você vence as tentações? Amando aquela pessoa que não merece amor. Você tem que fazer assim você vai vencer. Você quer ver outra tentação que Jesus venceu? Além dessa de se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, desce da cruz. Deixa eu te mostrar outra tentação que aconteceu, e ela é muito forte essa. Um dia trouxeram uma mulher adúltera e colocaram aos pés de Jesus. Jesus, ela foi pega no próprio ato adulterando. Está aqui, ó. O que a gente na lei de Moisés diz? Que tem que ser apedrejada. Aí Jesus não falou nada na hora. Ele estava sendo tentado a falar qualquer coisa rápido, de qualquer maneira. Jesus para, ele dobra o joelho no chão, começa a escrever com o dedo na terra. Daqui a pouco ele recebeu aquela iluminação. Que sempre vem uma iluminação para a gente falar as coisas, vem ou não vem? De vez em quando a gente não espera a iluminação, a gente sai falando e aí a gente acaba se arrependendo. Deus, não tinha que ter falado isso, Jesus, só me perdoa, o que eu fui falar? A gente acaba se arrependendo, mas Jesus não. Aí veio aquela iluminação, né? Bom, quem está mandando apedrejar ela, o cara também é sujo. Então é o sujo falando mal lavado, porque a adúltera está aqui, esses caras são tudo podre também, é todo mundo pecador. Aí Jesus se colocou em pé e o pessoal assim, e aí, vai falar ou não vai? Então, vocês podem até jogar pedra nela. Então vamos jogar. Não, peraí, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do menor ao maior todo mundo foi embora. Como é que Jesus venceu essa tentação? Primeiro, paciência, não fala o que você está pensando. Segundo, você tem que esperar, e Deus vai te dar sabedoria para você tratar com isso. Então é mais um exemplo. Jesus foi tentado, mas Jesus ele foi sábio. Jesus foi sábio, teve paciência. Quem lembra daquele cego de Betsaida? Quem já ouviu falar do cego de Betsaida? Jesus cuspiu, colocou saliva nos olhos do rapaz, porque trouxeram aquele cego para ele ficar curado. Aí Jesus passou saliva nos olhos do cara e disse: o que você está vendo agora? Abre os olhos. Ele disse: eu estou vendo os homens. Jesus deu um sorriso: mas eu estou vendo os homens como árvores que andam. Nunca tinha acontecido isso no ministério do mestre. Jesus nunca tinha feito uma oração que não funcionou, ou que não aconteceu. Aí Jesus, sabe o que ele faz? Alguém de repente deve ter dito: ih, Jesus, o senhor não deu certo não, o senhor fez a oração, o cara não ficou bom. Jesus pega o cara, leva para fora da aldeia, mais longe ainda, bem mais longe, e cospe de novo, passa saliva nos olhos do cara e diz bem assim: ó, o que você está enxergando agora? Aí o cara disse: ih, agora estou enxergando tudo de bem, os homens estão normais, está todo mundo bem, e eu estou enxergando longe perfeitamente. O que Jesus ensinou para nós? Se você fizer uma oração e ficar pela metade, o que você faz? Insiste, que daqui a pouco vai vir 100%. Então quando você tem que aprender com o mestre. Jesus ele fazia certas coisas tudo para ensinar a gente.
Então foram várias tentações que Jesus sofreu, e cada uma delas ele ensina uma coisa para nós. Agora tem mais aqui, ó. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso aqui que eu quero te explicar. Põe para mim Hebreus 4,14 na tela. Agora eu quero atenção, porque isso aqui você vai usar sempre na sua vida. O que você vai escutar agora, que eu vou te mostrar, isso aqui vai mudar a tua história. Atenção todo mundo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Parece um versículo até difícil de interpretar e entender, mas é o seguinte: sumo sacerdote é aquela pessoa que entrava lá no Santo dos Santos para receber a resposta divina para trazer para o povo. O cara me entrava até com uma cordinha na cintura, porque se o cara tivesse em pecado, ou enfim, o cara podia morrer lá dentro e ninguém entrava lá dentro, o cara era puxado para fora com uma cordinha. Só que a Bíblia diz que Jesus ele é o sumo sacerdote que penetrou nos céus. Então essa é a boa notícia: Jesus não está mais aqui com a gente, hoje ele está no céu. A Bíblia diz que ele penetrou no céu. Jesus, Filho de Deus, penetrou nos céus. Ele conseguiu essa entrada e ele está hoje à destra do Todo-Poderoso. Ok. Só que nós continuamos na terra. Olha o que ele vai observar em mim e em você. Final do versículo 14, final dele. Retenhamos firme a nossa confissão. Atenção todo mundo, ó. Jesus está no céu, mas ele está de olho no que você vai falar aqui na terra. Ele está prestando atenção na sua confissão. Jesus está no céu, penetrou no céu e está lá para interceder por mim e por você. Só que ele está observando a nossa confissão. A palavra confessar é concordar. Apareceu uma doença, você concorda com o quê? Você concorda com a Bíblia ou concorda com o sintoma? Apareceu um problema financeiro, você concorda com ele ou com a Bíblia? Porque Jesus está no céu para te ajudar, Jesus está no céu para me ajudar, mas ele está de olho na nossa confissão aqui na terra. Porque a Bíblia diz mais agora no 15, o versículo que o missionário deixou para nós aí, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então Jesus sabe que você está sofrendo, Jesus sabe que você está passando, ele se compadece de tudo que está te acontecendo. Mas, olha só, porém um que em tudo como em nós foi tentado, mas sem pecado. E agora vem, hein? Cheguemos, você não tem que se assustar, você tem que chegar diante dele, ó. Cheguemos, pois, com confiança, com fé, ao trono da graça. O que é o trono da graça? É um trono onde você não merece, mas vai receber. Mas vai receber mediante o que você fala, mediante o que sai da tua boca. Chegamos então, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual que é esse tempo oportuno? Toda vez que você é atacado. Toda vez que você é atacado, Jesus está no céu, eu estou na terra, e eu preciso abrir a minha boca e confessar. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, Mateus 10:32, Jesus fala assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está aonde Ele está. Então, conforme o que você fala diante dos homens, tá difícil, não aguento mais, não sei mais o que fazer, isso é bravo, isso é complicado, você está negando Ele. O que é confessar Jesus? Pelas feridas de Jesus já fui sarado, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na hora que ele escuta essa confissão sua, ele confessa você diante do Pai. Agora o próximo versículo diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, como eu te falei agora, falando besteira com a boca, falando negatividade, sendo pessimista, falando besteira, qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus está lá no céu, nós estamos aqui na terra, e do que ele está de olho para nos ajudar? Para liberar as bênçãos para nós? Ele está de olho na nossa confissão. Por isso que a Bíblia diz: retenha firme a sua confissão. Cuidado com o que você fala com essa boca, cuidado com o que você diz com essa boca, porque, como é que diz o policial americano lá? Todas as palavras que você fala podem ser usadas contra você. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote que penetrou os céus, ele está lá para me ajudar, mas ele está prestando atenção no que você vai falar aqui na terra. Tanto é que agora, se você voltar para a apostila, e nós vamos finalizar ela agora, e eu já vou fazer a oração, falta mais 1 minuto, 2 minutos aí de pregação. Em Lucas capítulo 4, 33 ao 35, temos um relato de um enfrentamento direto do inferno contra o Senhor. Mais uma vez ele provou ser vitorioso. Escuta isso:
versículo, né? Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer-lhe mal. Essa aqui é a passagem. Agora tem muita coisa reveladora aqui, muita coisa. Essa passagem aqui tem muita coisa para nos inspirar, nos ensinar. Primeiro delas, o missionário fala assim, a Bíblia diz que era um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele falou no plural, apesar de ser um homem com um espírito de um demônio imundo. Por que você acha que o diabo ele fala com voz alta e fala que é mais de um sendo um só? Para tentar colocar medo. Você sempre vai ser tentado com medo na cabeça. O medo é uma das estratégias que o diabo tem. 1 de Pedro 5,8 fala que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor bramando como um leão. Ele não é um leão, mas ele brama como um leão. Por que ele se manifesta como um leão? Para colocar medo. Eu duvido que você já não teve algum dia uma coisa que nem o Jó. Meu Deus, será que isso aqui é câncer? Meu Deus, será que vai sobreviver? Nossa, e agora? Bom, e esse período de pandemia então nem se fala, né? O período de pandemia, então, meu Deus, eu peguei cada medroso, irmão, mas medroso mesmo, uma pessoa com medo, vou morrer agora. Teve um que chegou a dizer para mim que era Armagedon. Eu falei: não, Armagedon não, só na tua cabeça. Eu falei: isso é uma coisa na tua cabeça. Você tem que começar a tomar cuidado, porque o diabo ele vai exclamar com voz alta e ele vai apresentar ser mais do que aquilo que ele é. Por isso que ele disse: que nós temos contigo. Não é nós, era um demônio que estava naquele rapaz. Mas tem mais, o missionário fala assim, ele certamente representava todo o inferno, mas era só um. Era o porta-voz das legiões malignas. E logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir, e que portanto estava fazendo o que era o seu direito. Meu irmão, o diabo vai tentar outra coisa com a gente, além do medo. O que é? Você aceitar. O diabo queria que Jesus aceitasse que aquele corpo era dele, e que um dia o Adão pecou e entregou a terra e os seres humanos na mão dele, e que ele estava ali, era direito dele. O diabo vai tentar fazer você aceitar que teu joelho é assim mesmo, que você nasceu com essa doença, que a tua vida financeira é assim e vai continuar assim. O diabo vai tentar fazer você ainda achar que aquilo ali é uma coisa normal, e que é direito dele fazer isso, e isso tudo na mente. Por isso que ele diz: o que nós temos contigo, Jesus? Eu não sei o que você vem fazer aqui, esse corpo aqui é meu, você tem que aceitar. Tem até uma frase que corre nos últimos dias aí para cima e para baixo, não sei se você já escutou essa frase, né? Aceita que é melhor. Já escutou alguém falando isso? Para mim essa frase é até do demônio, aceita que é melhor. Aceita a pinóia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Você tem que mudar, não pode aceitar não. Mas tem outra, o diabo tentou Jesus, primeiro com medo, dizendo que era mais de um, gritou em voz alta. Depois disse que temos nós contigo, ou seja, aceita Jesus, que esse corpo aqui, ele é meu, é direito nosso ficar nesse corpo. Mas tem mais, olha só o que diz agora: e Jesus não lhe deu resposta. Você vê, olha que pastor aqui, o diabo vai fazendo várias perguntas para Jesus. Como é que ele faz as perguntas? Deixa ali para nós, Emanuel, por gentileza. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Jesus respondeu alguma coisa? Não. Vieste destruir-nos? Jesus respondeu alguma coisa? Não. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus falou, não. Você tem que cuidar para não ficar respondendo, irmão, essas besteiras. Você já vai ver a única coisa que Jesus vai falar para esse demônio. Já eu vou te ensinar o que é. Aí diz mais o missionário, a seguir mais uma vez ele tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda que não havia chegado o tempo de sua destruição, e novamente o Senhor não entra em diálogo com ele. O que o diabo quis dizer aqui? Ou seja, vai demorar, não é a hora da destruição agora. Esse negócio não chegou a hora de eu sair, não chegou a hora de eu ser destruído, não sei o que você está fazendo aqui. Então qual que é a terceira a tentação? Primeiro o medo, depois a aceitação e agora a demora. Porque geralmente quando a coisa demora bastante, o que as pessoas fazem? Desistem. O diabo vai tentar fazer você aceitar, e o negócio vai tentar demorar para você desiste. Ele disse, não, ainda não é tempo, não chegou o tempo da destruição ainda não. E o final de tudo, depois a quarta tentação está aqui,
Então ele dá a última cartada, tentando fazer Jesus tropeçar, ao lhe revelar que sabia ser ele o santo de Deus, pois como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Tentava o diabo fazer Jesus recordar que no princípio Deus dera esta terra para Adão, e este entregou a ele o diabo, lá no Éden, quando pecou. Ou seja, ele disse: Jesus, o Senhor não pode fazer nada comigo agora, porque essa terra aqui é nossa, porque quando Adão pecou lá atrás, quando Adão peca, você sabe o que aconteceu? Ele entregou para nós a terra e o ser humano. Então o Senhor não pode, eu sei que o Senhor é santo de Deus, mas o Senhor não pode fazer nada na minha vida, não pode me tirar daqui. Qual que é a quarta tentação? Que você não pode, que você não tem condição, não tem capacidade. Então fale em voz alta comigo: medo, aceitação. A terceira foi a desistência e não poder. Isso tudo vem aqui na nossa cabeça. Ele é um espírito. Ele vai tentar com medo, ele vai tentar com aceitação, ele vai tentar fazer você entender que não é a hora ainda, que isso vai demorar muito para ver se você desiste. E o final de tudo, ele vai dizer que você não pode. O que Jesus ele faz? Olha o final do versículo ali para você ler, ó. Volta um pouquinho para cima ali, ó. E Jesus repreendeu dizendo, vamos comigo? Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer-lhe mal. O que eu quero explicar para a gente entrar em oração agora, que a gente vai continuar semana que vem esse estudo? O que Jesus fez? Não deixou aquilo ali entrar na mente. Tudo que o diabo falava, Jesus foi escutando, chegou a dizer: cala a boca, cala a boca, chega, sai. Então quando vier pensamento de medo, o que você tem que dizer? Cala a boca, sai. Veio pensamento de aceitação, o que você tem que falar? Sai, cala a boca. Quando vier pensamento que vai demorar muito e você desiste que isso vai demorar, o que você tem que dizer? Sai, cala a boca, vai embora. E se um dia o diabo vier para você e tentar dizer que você não pode, o que você tem que dizer? Sai, cala a boca, fica quieto, porque eu sou mais que vencedor. Diga amém, Jesus. Aplauda bem forte, semana que vem a gente continua. Bem forte ao Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí. Quem é que entendeu o recado do céu? Amém? Deus abençoe o pessoal que está em casa, em nome de Jesus.